E vamos com os 10 melhores livros lidos de 2023. E assim, tem muita coisa boa por aqui. Esse ano passaram-se muitas leituras boas, por sinal. Eu cheguei a favoritar mais de 30 livros, para vocês terem uma ideia. E eu acabei selecionando esses aqui com muita dificuldade, porque alguns ficaram de fora, né? Mas aí depois para frente eu faço conteúdo sobre eles. E como foi aí para vocês? Comentem como que foi, se tiveram favoritos, livros da vida, porque eu, assim, fui presenteado aqui com muita leitura legal. E antes da gente começar, eu já peço para você deixar o like, te convidar a se inscrever no canal se você é nova ou novo por aqui, não se inscreveu ainda e gostar desse conteúdo, já tem bastante material por aqui. Sempre deixo na descrição meus links de afiliado da Amazon, que é uma forma de apoiar e monetizar aqui o projeto, e ajuda demais também. E é isso, assim, mas eu não vou demorar muito e já vou começar com o primeiro livro. Eu coloquei na ordem aqui, começando da posição 10 à primeira posição. Então vamos lá. E começando essa lista, na 10ª posição tem esse maravilhoso aqui, que é A Casa Holandesa. O título e a capa por si só mostram algo muito característico, né, muito identitário. E a Casa Holandesa é sobre isso, ela tem uma identidade única. É uma casa do século XX que foi comprada por uma família em ascensão. Essa família era uma família muito pobre, composta pelo pai, pela mãe e 2 filhos, que são o Danny e a Maeve, que inclusive são os protagonistas que contam a história pra gente na perspectiva deles. E é muito interessante que essa casa, ela vem não só com os móveis, mas também com a história da família que vivia antes. Nesse primeiro momento, através do olhar de quem já trabalhou para essa família, porque assim como os móveis, 2 empregadas também permanecem na casa e elas começam a cuidar das crianças, ainda mais depois do acontecimento em que a mãe abandona-as. E o abandonar dessa família, em que o pai vai procurar uma nova companheira e essa companheira chega, muda totalmente a estrutura da casa até então, inclusive para as empregadas. O foco aqui é no Danny e na Maeve, que eles que contam a história também. E a história que não é linear, ela vai passando ali durante vários momentos, durante várias décadas. Então a gente acompanha desde a infância deles até a vida adulta, e a casa se torna esse fantasma na vida dele. Então trabalha muito a ideia do passado, o como a gente pode ficar preso ao passado também. Porque uma característica deles é ficar na porta da casa holandesa, estacionados no carro, conversando sobre o passado, sobre a vida, e eles são impedidos de entrar, porque em um momento da vida deles, eles são expulsos de lá, então eles têm que se reinventar e viver a vida deles. A Maeve, que é a irmã mais velha, acaba tomando muita responsabilidade. Então, assim, é uma história muito tocante, é uma história muito envolvente, conhecendo o passado da casa, conhecendo o passado da família, de cada um, o porquê da mãe ter os abandonado e como que eles conseguiram, né, se acender apesar de tudo também. Então, assim, é uma leitura muito boa. A escrita também é muito agradável, a fonte é maravilhosa. Esse retrato aqui, né, tem um significado, essa pintura. Então, assim, foi uma leitura que me impactou muito do início ao fim e por isso que está aqui, nessa posição. E na 9ª posição temos o também maravilhoso Incidente em Antares. Esse título nacional aqui, incrível, escrito pelo Érico Veríssimo. E que leitura, minha gente. Isso aqui foi magnífico. É um título que trata de uma cidade fictícia, que é Antares, que fica no Rio Grande do Sul, mas que também pode ser lida como qualquer cidade brasileira devido à aproximação, à cultura, a todo caráter político, religioso, tudo que você pode imaginar numa cidade pequena brasileira tem aqui. E isso foi magistral, assim, a forma com que Érico Veríssimo conseguiu transportar para esse livro tudo que envolve, né? Tudo que nos envolve enquanto Brasil, enquanto cidade, enquanto população, enquanto política, violência. Nós temos aqui os vacarianos e os Campo Largos, que são famílias com muito prestígio e dinheiro na região e que comandam ali, né, tem dinheiro, política e tudo mais, fazem e desfazem, mandam e desmandam. E nesse atrito que entre essas 2 famílias vamos conhecendo tudo que permeia em volta, desde a fundação da cidade. É incrível, a narrativa é muito boa e a primeira parte nos apresenta Antares em si. A segunda parte já vai além, que entra ali um realismo fantástico, que é o incidente. O incidente nada mais é que em determinado momento aqui da história acontece algo
não programado, que seria a greve. Há uma greve ali por vários setores na cidade, inclusive dos coveiros, impedidos de enterrar 7 corpos que estão ali na porta do cemitério, acaba retomando a vida com toda a sua podridão em vários aspectos e voltam para sua vida normal. Então eles levam com eles o mau cheiro, o passado, coisas mal não resolvidas, e a história vai articulando e trazendo, desmembrando e trazendo mais coisas sobre cada um que está ali. Inclusive tem uma personagem que é uma das viva-mortas, que é a matriarca de uma dessas famílias, né? Que é a Quitéria. Assim, aí ela vai trazer a questão da briga por posse, por dinheiro entre os parentes. E não somente ela, tem uma série de outros personagens, como um advogado, um jovem que foi morto através de tortura, né, envolvendo questões políticas. Temos o sindicalista, temos uma mulher que trabalha na noite, digamos assim. Então, são vários aspectos da sociedade que ele consegue abarcar e consegue desenvolver. É magnífico, vale muito a leitura. No primeiro momento, é mais descritivo, porque você vai conhecendo Antares em si, ele traz um paralelo ali com a história brasileira, com o nome de presidentes, situações, acontecimentos políticos, então também dá um pouco desse contexto histórico aqui, e é maravilhoso. Vamos para a 7ª posição também, que inclusive foi um livro que eu não conseguia parar de ler, que é o Pintacilgo, esse calhamaço aqui. Fiz muitas marcações. Também acredito que seja um romance de formação, porque a gente conhece o protagonista desde a sua infância até a sua fase adulta, né? Trazendo vários elementos e tudo que permeia a vida dele ali. É um livro que algumas pessoas têm um certo dispêndio para ler, né? Não somente pela quantidade, mas a forma com que a história é escrita em si. Eu gostei muito, assim, foi um livro que me prendeu demais e realmente é um livro que me marcou no sentido do que ele representa, de fatores que ele traz aqui, sem contar que ele traz um traçado histórico também, né? E aqui o nosso protagonista, ele é o Theo Decker, que ele vive com a mãe até que acontece algo e que envolve essa pintura. E essa pintura fica marcada na vida dele para todo um sempre, porque o interliga com a mãe em que ele perde. E o momento em que ele perde a mãe é narrado aqui, ele ainda enquanto criança, e gente, é incrível como a autora conseguiu criar uma atmosfera muito própria, muito específica para essa situação, e como isso marca a vida dele, e como isso fica bem claro aqui no decorrer do texto, que você vai remeter esse fato em si, e que está interligado com essa pintura também. A pintura que faz com que ele haja também, mais lá para frente, na fase adulta, de uma forma nada correta, digamos assim. Ele que tem uma infância difícil, uma adolescência difícil, uma juventude difícil e uma fase adulta difícil também em decorrência dos traumas que ele carrega, né? Primeiro ele perde a mãe, depois ele vai morar com o pai. Ele tem como pai uma figura também, que é uma figura controversa, se a gente olhar por um ângulo específico, que é negligente. Ele, antes de voltar a morar com o pai, né? Ele vai morar com uma família rica, porque ele perde a mãe, não tem para onde ir. E essa família rica também tem uma série de problemas que a gente vai conhecendo, e ele vai ter problemas na escola em decorrência disso, porque ele não pertence àquele meio que ele está ali, e é uma sucessão de problemas, de situações que o infligem, até que ele encontra um amigo. Ele precisava encontrar esse amigo para ele conseguir seguir, né? E que não é nada fácil também, porque os dois ali carregam em si muitos traumas, muitas questões. E nesse momento, né, em que ele está convivendo ali com Boris, que é um imigrante russo, ele está morando em Las Vegas, ele já está ali para adolescência, para fase adulta, e tudo que acontece aqui fica marcado na vida dele também, mais um momento, e que vai interferir muito na vida adulta dele, na formação dele. É magnífico acompanhar isso, ver também essa questão do certo e errado, de há essa abertura, né? Se há um equilíbrio ali entre o bom e o ruim, entre o bom e o mal, assim, são reflexões que o livro vai trazendo e a gente vai acompanhando as aflições dele. Assim, é maravilhoso, eu gostei muito. E na 7ª posição temos um livro aqui difícil, pesado, porém ele consegue dar um sopro de esperança ali. Ele nos permite fazer várias reflexões, nos preocupa também, me atordoou muito, inclusive durante a leitura eu precisei pausar vários momentos,
que a Terra inteira é o céu infinito. Esse livro maravilhoso, que há anos que eu queria ler. E aqui a gente conhece Nao através de um diário que ela escreve e que ela coloca numa lancheira da Hello Kitty, joga ao mar, né? Na verdade, a gente não sabe como que essa lancheira com esse diário chega. Sabemos que ele é encontrado no mar, na verdade. Ela é encontrada por uma autora que tem ancestralidade nipônica também. E ela fica preocupada com o que ela lê nesse diário, que é muita coisa. A Nao conta momentos da vida dela, a relação com os pais, a relação na escola problemática, bullying, tem um monte de gatilho, tem muita coisa pesada, muita coisa pesada. Imagina todas as coisas podres que você pode imaginar que uma pessoa possa passar, ela passa. Além de fome, né, que é uma família que passa por dificuldades, uma família que vem de uma situação financeira muito boa e começa a decair por causa de N situações, e o pai se culpa muito por isso e começa a desenvolver questões mentais. E tudo que permeia essa família, a situação, a cultura japonesa, traz muito desse traçado da sociedade japonesa também. E é muito interessante de acompanhar. É um livro bem difícil de ler, é um livro bem forte, mas que você acaba ali querendo ver o que vai acontecer depois com a Nao, o que aconteceu com ela, será que nós teremos resposta? E como que isso também vai interferir na vida dessa autora, que está acompanhando, que está vendo ali tudo que está acontecendo, tudo que aconteceu com a Nao, e que ela começa a pesquisar, a querer informação para saber como a Nao está. Então a gente está ali junto dela, nessa investida, e é um livro com uma mensagem maravilhosa, apesar de tudo. E se torna necessário tudo que ele mostra aqui, porque ele escancara uma realidade, né? E é maravilhoso. Esse livro vale muito a pena. Todo o périplo quer ler ele, porque é difícil. E falando em livros que valem a pena, na próxima posição temos esse livro aqui, que a gente ansiosa. Eu acabei lendo nessa versão importada, porque eu me propus a ler mais em livros em outro idioma esse ano, né? Em inglês. Quero fazer isso com outros idiomas, mas por enquanto tô com esse foco aqui no inglês. E que livro maravilhoso, uma narrativa muito única também. E a narrativa é o ponto principal aqui. O foco narrativo é uma coisa muito incrível. É um livro que me fisgou desde o início, porque ele começa num tom muito específico e vai ramificando, ampliando, se expandindo de uma forma inesperada, e que você acompanha vários personagens distintos, em que em primeiro momento você não acredita que não há nenhuma relação entre eles. Primeiro, que acontece uma tentativa de roubo ao banco, que amargamente não acontece. Essa pessoa só faz isso em um ato extremo, de necessidade mesmo, porque precisava desse dinheiro e pelo que a pressionam, por motivos específicos, na medida que você for lendo, você vai entendendo o porquê. Então ela comete isso, e na fuga, né, após essa tentativa, ela acaba entrando num apartamento em que há várias pessoas ali tentando, vendo a casa para alugar, né, que é comum você marcar um café ali, pelo que eu vi lá nos Estados Unidos, e você recebe pessoas, né, para visitar o apartamento, para quem tem interesse, e todas essas vidas aqui, de uma certa forma, estão interligadas, e todas essas vidas são trabalhadas aqui nesse livro. E camadas e mais camadas são trazidas à tona, é magnífico. O quão é riquíssimo os assuntos e temas abordados aqui, fala da questão da pobreza, da questão do capitalismo em si, né? E os personagens têm uma identidade muito única, cada um deles. Tem aqueles que são muito cativantes. Tem dois personagens também que são os policiais, porque na medida que a história vai acontecendo, né? Tem momentos, é uma narrativa não muito linear também. Então, a investigação por trás do fato em si, da tentativa de roubo, porque essas pessoas acabam se tornando reféns ali, né? Então, há uma investigação após o caso ter acontecido para saber o paradeiro dessa pessoa que colocou as outras pessoas nessa situação. Então, há entrevistas, então há esse teor também investigativo aqui, e esses dois policiais também têm uma relação entre eles que é muito importante e que permite trazer outras conclusões, outros pensamentos, outras ramificações na história. E tudo que você pode imaginar de rico que possa ter numa história, esse livro tem. Então ele está aqui nessa posição em decorrência disso. E na quinta posição, esse magnífico aqui também, vulgo Grace. É um livro que eu li ele assim em 2, 3 dias, de tão incrível que é. Tem um tom investigativo aqui também.
e ele vai passar no século XIX, né? E é baseado numa história real, em que uma empregada de uma casa é acusada de matar a governanta e o dono da casa. E isso causou uma mobilização pública, porque há aqueles que estavam a favor dela, aos que não estavam a favor dela. Então, os relatos são trazidos aqui em algumas passagens, a gente vai conhecendo melhor essa personagem, que é a Grace, a história de vida dela, tudo que permeou e tudo que se passa na cabeça dela, porque a gente tem a perspectiva da narrativa dela, a perspectiva de vida de outras pessoas também sobre ela, a perspectiva de um doutor que começa a acompanhar o caso dela, ela é institucionalizada, a gente tem aqui questão de institucionalização numa época que os tratamentos, né, eram questionáveis, ela se vê por muitos anos enclausurada, presa, então a gente vai identificando várias coisas nela, e a gente fica pensando o tempo todo, né? Será que ela é culpada? Será que ela não é? É uma coisa meio Dom Casmurro, né? Capitu e Bentinho, no sentido de terem dois lados, mas no Dom Casmurro a gente sabe o lado certo, né? E é isso, gente. É um livro maravilhoso, eu tenho que ler a série. É demais. E todos esses livros aqui foram impactantes, né? E o próximo em questão, que está aqui no top 4, é Tomates Verdes Fritos no Café da Parada do Apito. Esse livro também foi um livro que me identifiquei demais. Ele fala sobre um passado também, fala sobre a recessão dos Estados Unidos, além da questão do racismo em si. É uma leitura não linear também, é uma espécie de diário, porque há passagens entre locais e tempos, né? É tudo muito bem datado e são várias perspectivas de vários personagens diferentes. A Parada do Apito nada mais é que um café, né? É uma cidade ali numa época em que as ferrovias eram muito fortes e as ferrovias traziam vida, né, para as localidades ali. E esse café, ele era um café muito amplo, plural, e ele recebia pessoas independente de raça. E isso também era uma coisa que na época era questionável pelo restante da população, né, por causa da segregação racial, mas a Ruth e a Idi, que são essas duas proprietárias ali, não se importam com isso e, pelo contrário, elas ajudam as pessoas, elas conseguem fazer até alimentação com custo menor para as pessoas que estão passando fome. Então é uma história que tem muitas camadas também e que vai conversar com várias questões da sociedade. É um livro belíssimo, é um livro impactante, é um livro para chorar, é um livro para rir, porque no decorrer dessa história também, a gente vai no futuro, é uma história que está ali acontecendo décadas depois, até a década de 90, enquanto a gente está no lar de idoso e a gente vê uma personagem que vivenciou os acontecimentos aqui na Parada do Apito, que está contando para uma terceira personagem, que é a Evelyn que se sente muito deslocada por ser uma mulher numa sociedade extremamente machista, por ser uma mulher com peso fora dos padrões, pela idade. Então, todos esses elementos são abordados aqui de uma forma muito magistral, muito cuidadosa, e é muito lírico, e é muito triste também, mas é uma leitura que vale muito a pena. Consegue tirar risadas da gente, acompanhar a evolução da Evelyn também, enquanto mulher, e se entender e se afirmar. Ela tem um casamento muito problemático também, acompanhar essa idosa que conta a história, que a gente vê no olhar dela muito o que aconteceu aqui na Parada do Apito, no café, é magistral também, é magnífico. É uma leitura, assim, que vale muito a pena. E na terceira posição, é uma releitura, só que eu não tinha trazido essa releitura no canal, eu li há muitos anos atrás, e foi uma releitura muito importante porque eu entendi que esse livro realmente merece tudo que ele tem sobre ele, que é simplesmente O Som e a Fúria do Faulkner. Né? Não tem como esse livro não estar aqui. Tiveram vários livros também que poderiam estar aqui, mas eu tive que dar essa filtrada, e esse aqui precisava, por causa da narrativa. O foco narrativo dele é muito único. É uma história que começa sem pé nem cabeça no primeiro momento. No primeiro capítulo, são 3 capítulos, se eu não me engano. Na medida que você vai lendo, você vai pegando todos os elementos que são trazidos e consegue montar um quebra-cabeça e consegue entender a genialidade por trás dessa escrita, que tudo está interligado e tudo tem um sentido, e você entende que é um livro que fala sobre a ascensão de uma família e também vai falar sobre misoginia. Tem uma personagem aqui feminina que, no final das contas, que eu acho que a história é sobre ela, sabe? Por tudo que ela passa, só que sobre
não na perspectiva dela, mas na perspectiva dos irmãos dela, na perspectiva de outros olhares, mas ela está sempre presente nessas narrativas. Achei muito importante se ater a isso. É um livro difícil mesmo, em que você precisa ir, se precisar anotar algumas informações, é importante também. Uma segunda, uma terceira leitura vai ajudar ainda mais. E basicamente a gente tem uma perspectiva diferente aqui em cada capítulo. E é um livro também que vai falar sobre essa questão da pobreza, que é uma família que começa, está ascendida e começa a decair. E tudo que interfere na vida dos outros em relação a isso, dos irmãos que estão ali, os pais, né, no peso para os pais também, assim como os empregados, que na verdade são pessoas pretas, então tem a questão do racismo que é abordado aqui também de uma forma muito interessante, porque traz a perspectiva de alguns personagens pretos, né, e é um livro muito forte, é um livro que vale muito a pena. E aqui fala que é uma das mais contundentes peças de ficções produzidas no século XX, e realmente ele é um livro com um peso muito importante e que remonta ali essa decadência de uma família, mas de uma forma muito única. Faulkner, né? Assim, vale muito a investida, vale muito a dificuldade da leitura também, porque quando você começa a entender, porque na medida que você vai passando os capítulos, fica mais fácil, você consegue interligar os fatos. Que no primeiro capítulo, o narrador aqui em questão é um narrador muito específico, que é interessante não falar muito sobre, porque na medida que você vai lendo, você vai descobrindo por que essa narrativa começar desse jeito, e isso dá um tom muito importante para a obra. E então, assim, vale a pena, gente, vale a investida. Tá, assim, merecido nessa posição aqui no top 3. E já chegando no top 2, é um livro que mexeu muito comigo também. Um livro que merece essa posição que tá. É um livro nacional e que vocês, quem já leu, vai concordar comigo. Da Rio, da Carla Madeira. Que acontecimento que foi esse livro, né? Ele vale todo o hype, todo o burburinho, todas as. Não sei como foi para vocês, para quem leu, né? Mas para mim, desde o primeiro momento, me prendeu e eu não queria soltar essa obra aqui magnífica. A gente conhece esse casal, né? E é uma história perpassada por violência o tempo todo. Uh, é uma prosa também, é uma poesia. E assim, o que dizer, né? É um livro que, quanto menos você souber dele e for ler, é melhor para você, porque você consegue experienciar melhor, consegue se ver numa situação muito complicada e muito adversa também, que remonta muito de como a sociedade se organiza, né? As relações afetivas, relações sociais. Ele merece estar nesse lugar aqui. E Carla Madeira é magnífica. A escrita dessa mulher é estupenda. Na história nós conhecemos a Dalva, o Venâncio e a Lucy, que passa a ser um triângulo amoroso por ali. A Dalva e o Venâncio são um casal e depois de um trauma de acontecimento desencarrelha uma série de problemas, uma série de violências, uma série de questionamentos e indagações, e que vai remetendo, culminando o que a gente vai ver no final. É um livro que não peca, escancara a realidade humana, escancara a realidade brasileira, que joga ali a ferida aberta mesmo, e que você é obrigado a aceitar isso como uma verdade também. Não, a Carla Madeira aqui, ela não meça mesmo, ela não dosa, não preocupa em trazer isso de uma forma mais líquida pra gente, mais solúvel, ela traz ali no grosso, ela traz ali na verdade, e isso faz com que esse livro seja tão único, sabe? Ela consegue trazer uma narrativa inquietante, perturbadora, que ao mesmo tempo é poética, é uma prosa fluida e que você fica instigado, preso, e que você não se vê largando esse livro. Vale muito a pena. É um livro que, se você olhar, você marca ele todo, porque tem várias passagens muito boas. E é um privilégio mesmo conhecer essa obra, esse trabalho, e 2024 aí, ler mais Carla Madeira, com certeza. E no top 1, o que acontece? Foi um livro que eu ganhei de presente.
E é um livro que me marcou muito, é um livro que estarei sempre relendo, né? Assim como foi com a Fúria do William Faulkner, livros que me marcam, assim, eu gosto sempre de fazer releitura, que é o Siddhartha, que é do Hermann Hesse. Que livro maravilhoso, é um livro curtinho, mas de uma potência, porque ele fala aqui sobre dois Siddharthas diferentes. O autor vai trazendo questões culturais, históricas, religiosas também, e é uma busca pela essência. Basicamente é isso, é uma busca pela essência, em que o Siddhartha entra nesse périplo, entra nessa trajetória de iluminação mesmo, de autoconhecimento, de entender o mundo que ele está, de entender o para o além, né? E assim, é um livro com uma prosa linda também, com uma poesia muito forte e que mexeu muito comigo, que me fez enxergar muitas coisas e que me identifiquei demais. Eu acabei me identificando muito e isso fez com que esse livro chegasse aqui nesse top 1. É um livro curto, mas porém ele tem um peso assim muito grandioso. É um livro de cabeceira, é muito lírico, né? E ele baseia ali na vida do Siddhartha, né? Do que a gente conhece do Buda, que está atrelado com outro Siddhartha, que é um personagem escrito pelo Hesse. E esse Siddhartha, ele tá incontente com a condição dele, é uma pessoa abastada, tem tudo que ele precisa, conhecimento, mas ele quer ir além. E nessa busca por si mesmo, ele acaba trazendo muitas alusões, pensamentos e comunicando com a gente, né? Comunicando com a nossa formação de sociedade, nossa formação social. É magnífico isso aqui. Sem contar que essa edição é linda, né? É de um primor que só. E é isso, gente. Esse foi meu top 10 do ano. Foram leituras incríveis, teve muita leitura, como eu falei com vocês. Para os outros livros eu tô vendo o formato, como que eu vou trazê-los, porque tem muita coisa ali boa ali também que acabou não entrando nessa pilha. E eu quero falar um pouquinho com vocês sobre ele. Comenta aí como que foi para vocês, seus favoritos, qual foi o livro que te impactou mais, eu quero saber, quem sabe, né, eu posso usar isso também para trazer conteúdo aqui para vocês, em próximas leituras, indicações, e muito obrigado por acompanhar, espero que tenham gostado do vídeo, se inscreva no canal se não se inscreveu ainda, deixa eu curtir, por favor, que ajuda demais a plataforma a entregar esse vídeo a mais pessoas, e lembrando que todos os links vão ficar na descrição, e que tudo por lá você me ajuda muito e apoia, é uma forma de monetizar esse canal, né? Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.